esse esquema elétrico aqui é bem tranquilo para você encontrar, por exemplo, o componente que se refere à parte de carga. É claro que se você não tem o mínimo de conhecimento, você não vai conseguir pegar um esquema elétrico e encontrar as coisas aqui, certo? Você tem que começar estudando um pouco sobre a eletrônica, os componentes, simbologia e tudo mais. Não adianta você pegar um esquema elétrico e, pô, o que é PMIC? PMIC é para quê? E FPMIC é para quê? Não. Tem que pelo menos entender, né? O que é uma câmera, o que é o setor de áudio, né? O que tem no setor de áudio. Então tem que ter o básico ali da compreensão de circuitos, ok? Muita gente não entende esquema elétrico porque não tem base de eletrônica. Deixando bem claro aqui para vocês. Não tem como conseguir ter proveito, né? Resultados utilizando o esquema elétrico se não entende que é uma simbologia de um capacitor na placa, no esquema, né? O básico dos circuitos não tem como, né? Então é isso. Vamos lá. Eu não sei onde é que está o CI de carga, mas eu sei que o nome do CI de carga é IF. Beleza? Porque eu vi um vídeo aí na internet dizendo que é IF. Então eu já tenho aqui, ó, página 5. PMIC e IF. Então eu venho aqui, ó, página 1, certo? Ele está dizendo aqui que é na página 5, né? Então, página 1, página 2, página 3, página 4 e página 5, ok? E eu venho aqui, ó, onde é que está? Ah, tem um IF aqui. Ah, então se esse quadradinho aqui, ó, cadê? Se esse quadrado aqui, ó, tem o nome de IF, então logo quem está aqui dentro é o IF-PMIC. Então, para encontrar o IF-PMIC lá na placa, eu vou copiar o código rápido aqui, certo? Que é o código do componente, é o código de referência do componente. Não confundam código rápido do esquema elétrico com o código de referência do próprio componente, certo? Todo componente ele vai ter uma referência. Aqui parece que não está disponibilizado aqui para a gente, mas todos os componentes ele tem uma referência, ele tem um número e umas letras em cima dele que a gente pode pesquisar no Google e encontrar o datasheet do componente para ver como é que esse componente é ligado, ok? Deixa eu ver se tem aqui alguma informação. Não, aqui não passa informação do componente, certo? Mas vamos lá. Pego aqui o código do componente, vamos supor que eu não sei onde é que está, e encontrei aqui o IF, aí eu vou vir aqui no layout, e aí eu vou colocar aqui no layout, né? Deixa eu tirar daqui, eu coloco no layout, e aí eu vou encontrar o componente, certo? E aí eu já sei que esse cara aqui é responsável pela parte de carregamento. Ok? Agora, o que eu devo analisar aqui? Eu devo analisar se esse componente, porque para todo componente funcionar, ele precisa de alimentação, ele precisa de controle, ele precisa de habilitação, ok? Então, tem alguns pontos aqui que devem ser analisados para entender se esse componente ele está recebendo realmente o que precisa para funcionar, porque se ele estiver recebendo tudo o que precisa para funcionar e todas as outras linhas que eu analisei anteriormente de carga estão perfeitas, então, esse componente ele deve ser substituído. Simples assim, fácil assim e bem objetivo, certo? Não tem muito o que ficar arrumando problema no esquema elétrico para estar analisando, não. Beleza? Mas vamos lá. Entendi, sei como é que encontro, né, daqui lá no esquema elétrico e do esquema elétrico para o layout. Agora eu sei encontrar componente, pelo menos isso, né? Agora sim, estou bem. Já que eu agora sei localizar, agora eu preciso entender uma outra coisa. Eu preciso dizer para vocês, eu quero desconstruir algumas coisas que vocês aprendem errado. Vamos lá, primeira coisa, eu tenho aqui um layout. Muitas pessoas acham, muitos técnicos que estão começando acham, que as linhas no esquema elétrico, elas saem passando por dentro de componentes e indo para outros componentes, né? Cruzando de um lado para o outro, cruzando aqui, indo para lá, indo para cá, aí passa primeiro por esse, sai do outro lado,
vem para esse, sai para cá e passa pelo outro lado desse, vem para cá. Sinto dizer para vocês que não é dessa forma. Beleza? Se você aprendeu dessa forma aí, você aprendeu errado. Ou se vocês acham que é dessa forma, vocês estão achando errado, certo? Algumas malhas, elas podem entrar e sair do outro lado de um circuito integrado, como é no caso aqui do IFPMIC, por exemplo, certo? O IFPMIC, ele é um dos exemplos de uma malha, né, que vai entrar e vai sair para o outro lado, mas também só vai ser uma malha, que é a malha VBAT, certo? Vamos ter o conector de carga. Então, aqui temos o conector da bateria, que diga. Conector da bateria. Então, aqui, ó, ela vai passar para o outro lado a linha. E ela vai vir aqui, ó, para o IFPMIC. Tensão primária da bateria. Certo? Aqui, eu vou ter uma malha que se chama V-Battery, ou V-BAT. Vai depender do esquema elétrico. Pode ter nomes, né? Um pouco diferente aí a depender do esquema elétrico, mas sempre é V-BAT, V-Battery, né? Tá sempre com esse nome aí. Aí ela vai entrar aqui, certo? No circuito integrado. E esse circuito integrado, ele vai ser a ponte dessa malha para uma outra malha que vai sair aqui, que é a malha de VPH-PWR. Quem faz essa ponte é o CI, é o circuito integrado front interface, né, de carregamento, que é o IFPMIC. Então, esse IFPMIC, ele faz a ponte. Quando eu tiro o CI, eu deixo a malha VPH-PWR aberta em relação à malha VBAT. Por isso que tem muita gente que tem um componente que está aquecendo, aí o cara tira o componente, o curto vai embora. Bota o componente, o curto volta. Por quê? Vamos supor que esse indutor aqui, ó, vamos lá, vou explicar isso aqui com o mapeamento. Fica melhor para vocês visualizarem. Vamos lá. Aqui diz que a malha VBAT, ó, a malha da bateria, entra nesse barro de solda do meu IFPMIC. Beleza? E ela vai sair por esse barro de solda e vai ter um retorno aqui por esse barro de solda. Certo? Isso aqui é uma malha de retroalimentação. Volta aqui para o IF para gerar ganho, né, nesse circuito integrado. Então, galera, o que acontece aqui? Quando eu tiro esse circuito integrado, vamos supor que aqui, nesse capacitor, esse capacitor está ligado na malha de VPH-PWR, né? Vamos supor que esse capacitor está em curto. Aí o que eu faço? Eu pego a minha fonte e coloco aqui na bateria, no conector de bateria. Quando eu coloco no conector da bateria, apresenta uma fuga ou um curto-circuito na minha fonte. Aí eu digo, poxa, quem está aquecendo? IFPMIC. Coloquei aqui a minha câmera térmica, o breu, aí o IFPMIC aqueceu. Então eu vou tirar o IFPMIC. Se eu tiro o IFPMIC fora da placa, o que acontece? A malha V-Battery e a malha VPH-PWR agora não estão conectadas mais. Elas estão abertas, porque eu tirei a ponte que liga uma linha na outra, que no caso aqui é o IFPMIC da placa. Ok? Então, quando eu pegar a minha fonte agora, note que o curto está do outro lado, né? Está na VPH-PWR. E eu estou injetando pela V-Battery, pela minha V-Battery, que está lá no conector da bateria. E agora eu conecto a fonte novamente. Conectei a fonte aqui, a tensão ela vai chegar, ó, até aqui. A tensão e a corrente elétrica, né? A tensão vai chegar aqui. A carga do circuito, que era esse capacitor que estava em curto, que estava drenando toda a corrente elétrica para o GND, certo? Porque a corrente elétrica só circula se ela tiver caminho para sair, certo? Se tem só uma conexão aqui e não tem para onde ela circular, então não vai ter corrente elétrica aqui, vamos ter só tensão aqui, certo?